Hoje é o Dia da Criança. Nós vamos falar com quem cuida das crianças. Nós vamos falar com o médico José Paulo Ferreira, membro da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O termo pediatra foi criado em 1880, tendo origem em duas palavras gregas: paidos, criança, e iatreia, processo de cura. Os primeiros centros de auxílio médico com atendimento exclusivo para essa especialidade foram criados na Europa durante o século XIX. O pioneiro foi o Hospital das Crianças Doentes, inaugurado em 1802, na cidade de Paris. E no Brasil, em 1882, foi inaugurada a Policlínica Geral do Rio de Janeiro, com a criação do primeiro curso de pediatria. Esse curso foi de extrema importância, pois com ele foi possível formar as primeiras gerações de pediatras no país. E desde então, os pediatras vêm atuando em diferentes frentes de assistência e preservando a geração futura. Médico pediatra José Paulo Ferreira, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã RDC. A primeira pergunta que eu lhe faço é: o que lhe levou a seguir o rumo da pediatria? Eu acho que quem gosta de pediatria tem uma criança dentro de si, né? Então, isso é interessante porque para gostar de criança, né, tem que ter um pouquinho de criança. Ainda mais assistindo aí Triângulos de Tragédias, a gente viu que todos nós temos que cultivar nossa criança interna para poder ser feliz, para poder aproveitar a vida sem muita rigor, sem muita racionalidade, porque ser criança é a essência de ser feliz. E isso que a gente tem que cuidar nos dias de hoje. Hoje a gente tem visto crianças que estão ficando muito mais adultos do que vendo adultos podendo aproveitar um pouco da sua criança interna. Pediatra José Paulo Ferreira, como convencer uma criança, qual a linguagem utilizada para que adote certos hábitos, abdique de outros? Esta orientação também, o ponto de partida é o pai, é a mãe. Como é que se dá esse processo, essa comunicação no consultório? A criança, na realidade, é um reflexo do ambiente que ela vive, tá? Então, infelizmente, hoje em dia, tá, a gente tem pais que às vezes esquecem um pouco que a parte de ser pai e ser mãe é poder criar uma criança e não um mini adulto, tá? Então, a criança vai aprender seus hábitos, seus costumes a partir, basicamente, tá, daquilo que ela vivenciou em casa. A casa é o início da formação do caráter da criança. Então, pais saudáveis e uma criança saudável. Então, o importante é entender que a função dos pais também é prover felicidade, prover que a criança pode se desenvolver como criança. Tá? Então, isso, hoje em dia, a gente tem visto com muita dificuldade com essas coisas de celular, colégio, turno integral. Então, às vezes, a criança para de brincar, esquece o brincar, e isso é importantíssimo. O brincar é a profissão da criança. Então, uma criança que não brinca vai ser uma criança que vai ter trabalho lá a mais longe, lá a longo prazo, vai ter uma criança que vai ter algumas dificuldades na sociedade. Existe o pediatra geral e existe hoje, de um tempo para cá, a especialidade dentro da pediatria. O médico pediatra que cuida de diferentes áreas do corpo. Essa especialização foi uma decorrência do desenvolvimento da medicina ou surgiram outras moléstias que obrigaram a esse novo caminho? Isso aconteceu na clínica médica, né? Antigamente, na cidade morava o advogado, o padre e o médico. E ele era, né, o responsável pela saúde na cidade. Com a industrialização, com a modernização, as pessoas começaram a procurar mais especialidades. Isso aconteceu na pediatria também. Então, hoje eu tenho o gastropediatra, eu tenho o neuropediatra, eu tenho o pneumopediatra, e aí divide a criança, a gente brinca, a criança divide que nem Playmobil, divide por pedacinhos, tá? Mas é muito importante que a gente possa ver a criança como um todo, porque senão a criança vai em um especialista aqui, um especialista ali, e começa a ver só os pedacinhos e não vê a criança como um todo. Então, a grande vantagem de ter um pediatra que vê a criança como um todo é que o pediatra vê como se fosse um filme. O especialista vê uma fotografia, vou ver só o pulmão, vou ver só o ouvido, vou ver só o olho.
E o pediatra geral é o cara que vê toda aquela formação da criança, vê a família, vê onde é que a criança vive, quais são os seus costumes. E é muito importante que cada família tenha um pediatra de referência, porque essa pessoa vai poder fazer a interface entre a família e os seus especialistas. Doutor José Paulo Ferreira, a industrialização, o processamento de muitos produtos alimentícios levou, dizem os médicos especializados na área digestiva, levou ao surgimento de problemas cada vez mais graves, entre eles a obesidade. Aliás, ontem foi o Dia Nacional de Prevenção contra a Obesidade. A propósito de hábitos alimentares, o que o senhor tem dito aos pais? Na realidade, os pais estão, assim, numa situação complicada, né? Porque famílias correndo, os pais sem aquele apoio familiar que existia antigamente, tinha tia, tinha avó, e acabam comendo muito alimento processado, muito alimento pronto. Então, o que a gente fala? Quanto mais tu descascares, quanto mais tu tirares casca do alimento natural, melhor. Quanto menos plástico, quanto menos embalagem tu abrir, melhor. Porque hoje em dia os alimentos processados, industrializados e ultraprocessados estão muito à frente dos alimentos naturais. Uma fruta, uma verdura, um legume, arroz, um feijão. Então, alimento que é feito na própria família, pela mãe ou por quem consegue, pelo pai, por quem cozinhar, é muito mais saudável que alimentos comprados, obviamente, prontos no supermercado. Uhum. Por exemplo, a chamada papinha que vem em vidro, ela é recomendada ou só no momento de emergência, quando a família está fora de casa? Ou o senhor proíbe a utilização desses alimentos pré-fabricados? Quer começar um negócio online? Vá para Wix.com e crie um site personalizado com a cara da sua marca. Na realidade, a papinha é uma alternativa que a mãe tem, às vezes, na correria. Mas se a mãe consegue fazer o alimento em casa, devagarzinho, para a criança, que tem todo um envolvimento também de tempo. E quando a gente fala mãe, a gente faz, isso é um vício de linguagem, é pai, é mãe, quem está cuidando da criança. Né? Porque hoje em dia todo mundo tem que participar de maneira igualitária. Óbvio que um alimento feito em casa, ele é mais saudável que o alimento que foi industrializado. Doutor José Paulo Ferreira, o senhor ensinou, orientou tantos pais, tantas crianças. Eu lhe pergunto, no convívio com pais, mães e, sobretudo, com crianças, o senhor aprendeu alguma coisa? Aprendi que uma das maiores preciosidades da vida são os nossos filhos. E a gente tem que aproveitar esse momento. Às vezes a gente está correndo porque os pais são mais jovens, tem que estar definindo suas questões profissionais, mas o filho é uma joia bruta. Se a gente consegue lapidar essa joia, aproveitar e acompanhar esse crescimento, é um presente para o filho e para os pais. Lembrando que hoje é o Dia da Criança. Vocês sabem qual é o melhor presente que uma criança pode ganhar? Nos diga. O pai e a mãe disponíveis. Vale muito mais que qualquer brinquedo comprado, vale muito mais que qualquer valor comercial. Uma pai e mãe que sentam no chão, brincam, rolam com a criança, tá? Conversam, se tocam, é muito mais efetivo, muito mais precioso do que qualquer projeto, qualquer brinquedo comprado, porque o dinheiro não tem nenhuma importância para a criança. A criança precisa de pai e mãe envolvidos na criação dessa criança. Doutor José Paulo Ferreira, o senhor nos deu um grande presente com sua entrevista tocante, emocionante. Seu relato, a sua experiência, a sua dedicação. De cumprimento por isso e lhe agradeço em nome dos telespectadores. Muito obrigado. Um grande abraço ao senhor. Um feliz Dia da Criança para todos nós, porque cada um de nós tem que ter uma criancinha escondida, senão a vida fica muito sem graça. Muito obrigado.